Boa tarde, crianças, tudo bem? Nossas atividades de hoje estão na página 12 de língua portuguesa, na nossa apostila, e nela vocês vão observar que tem 3 imagens. Deixa eu focar bem aqui. Tenho essa primeira imagem. Opa, isso muito. Tenho essa outra imagem aqui. E tenho essa outra imagem aqui. Se a gente ficar olhando só as imagens, a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Se a gente olhar para essa imagem, a gente vai ver que parece folhinhas de palha de milho, né? Amarradinhas. E aí, quem não conhecer, não vai saber que o nome disso daí é peteca, né? Mas aí você pode saber que é um brinquedinho, alguma coisa amarradinha, né? Nessa outra imagem, se a gente olhar, a gente vai ver que tem algumas crianças que estão de mãos dadas, né? Algumas a mão está solta aqui, ó, desse lado a mãozinha está fechada, para cá estão fazendo meio que um círculo, né? Então a gente pode imaginar que tem crianças brincando aí, né, de mãos dadas, ou estão na fila da escola, mas a gente não tem muita informação. Se a gente olhar para essa outra imagem aqui, a gente vê um garoto, né, numa bicicleta, aqui ó, garoto na bicicleta, aqui tem um montinho, talvez ele vá passar por cima desse montinho, aqui você vê que tem uma construção, né, de madeira e palha, uma construção bem rústica, e um outro garoto aqui, outro garotinho aqui, que a gente não sabe se ele está caindo, se ele estava correndo, se ele está baixando para pegar alguma coisa. Então, quando a gente observa só as imagens, a gente não tem uma ideia muito clara do que está acontecendo. Por isso que é importante a gente saber as legendas. É importante a gente fazer direitinho as legendas e a legenda, ela tem esse papel de estar mostrando para você o que você não sabe. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui do lado. Ai, deixa eu voltar que eu passei muito. Vamos dar uma olhadinha do que está escrito aqui do lado. Vamos lá. Vamos ler comigo com bem calminha. Ó. Brincadeira de roda das crianças Guarani, São Paulo /SP, que é a sigla do nosso estado. Então, ó, aqui tá falando, aqui é uma legenda, tá falando assim, brincadeira de roda das crianças Guarani, São Paulo SP. Aqui nesse outro, ó, brincadeira com bicicleta por crianças da aldeia Guarani, São Paulo SP. A aldeia Guarani, né? Guarani, não sei se todos sabem, mas é uma tribo indígena. Então, as crianças da aldeia Guarani estão brincando de bicicleta. E nessa última legenda tá falando assim, ó. Peteca, brinquedo comum em várias culturas de origem tupi, que também é indígena, né? Significa tapear, golpear com as mãos. São Paulo SP. Vocês perceberam que essas legendas, quem fez a legenda aqui, ó, da peteca, não colocou só peteca, porque peteca a gente já está vendo que é uma peteca. Então, a legenda ela tem a função de colocar uma informação a mais que quem está lendo não sabe, né? Então, ó, o que falou da peteca aqui embaixo? Vamos ver de novo?
Peteca, brinquedo comum em várias culturas de origem tupi, significa tapear, golpear com as mãos. São Paulo. Olha quanta informação que a gente descobriu. Que é peteca, ela é um brinquedo que é muito comum nas tribos indígenas de origem tupi, ó. E significa bater com as mãos, golpear com as mãos, né? Então a peteca para quem conhece, põe a peteca na mão e fica batendo assim, né? Para jogar a peteca para o alto, para outra pessoa bater e ficar brincando. Como se fosse uma bola de vôlei, mas é uma petequinha, né? Feita de papel, feita de pano, de várias coisas. E ali você observa que eles fizeram de palhinha de milho, tá vendo? Então, olha quanta informação a gente viu aqui nessa legenda. Ele não simplesmente, não falou só que era só peteca, falou que era o brinquedo, né, na tribo indígena e o que significava. Olha esse aqui, vamos ver esse outro aqui, ó. Essa outra imagem que a gente viu aqui, né, que as crianças estão de mãos dadas. Se a gente olhar aqui, ó, na legenda, brincadeira de roda das crianças Guarani, São Paulo, ó, outra tribo indígena, tribo Guarani. Então, não falou só aqui na imagem que é brincadeira de roda, falou quem estava brincando e onde estavam brincando. Olha quanta informação, ó. Quem estava brincando de roda? As crianças Guarani. Aonde? Em São Paulo. Então, são informações a mais que a gente que está olhando aqui, a gente jamais saberia que são crianças de tribo indígena e que estão em São Paulo, né? Vocês poderiam dizer, ó, criança brincando, criança de mão dada, criança fazendo fila, criança brincando até de roda, mas a gente não saberia essas informações que a legenda trouxe pra gente. E a outra, ó, brincadeira com bicicleta por crianças da aldeia Guarani, São Paulo. Então, aqui, ó, que as crianças, tem uma criança que a gente viu aqui, a gente jamais saberia que elas estavam brincando, né? E era uma aldeia e era em São Paulo. Então, vocês observaram que a legenda, ela tem essa função de acrescentar informações que quem está olhando a imagem não sabe ou não vai imaginar porque não participou daquela foto no momento, né? Às vezes a gente tira uma foto, eu tiro uma foto minha fazendo determinada coisa ou um determinado local. E se eu publicar, quem não me conhece não vai saber que é a professora Andréa, que a professora Andréa de repente está lendo um livro para contar historinha para a sua turma. Por isso que a legenda é muito importante, tá bom? Então, vocês vão de novo observar as imagens, ler as legendas e ligar cada legenda à sua imagem, tá? Como atividade complementar, a gente tem para vocês completarem usando as consoantes. Então, aqui eu tenho a figura, né, várias figuras, ó, aqui eu tenho um pato, eu tenho as vogais, todas as vogais foram colocadas nessas imagens, mas está faltando você completar com a consoante. Então, quando eu falo a palavrinha pato, quais são as consoantes que estão presentes nessa palavrinha, né? Pá, para eu fazer pá, quais são as duas letrinhas que eu tenho que juntar? Aqui eu sei que já tem o A. Qual é a outra letrinha que está faltando aqui? Para eu fazer to, eu já tenho o O. Qual é a outra letrinha que está faltando eu colocar aqui? Então, vocês vão completar todas as consoantes, tá? Observando, ó, essa imagem aqui é um mapa, tá bom? Tá meio apagadinho, mas é um mapa. Aqui eu tenho rolo, aqui eu tenho lobo, aqui eu tenho gato, mala. E aí vocês vão completando com as consoantes, tá bom?